Será que ainda somos capazes de ouvir Deus com o coração? Em meio a tantas vozes, informações e distrações, ainda somos capazes de ouvi-lo? É exatamente esta questão que iremos meditar no dia de hoje. Eu já convido a você a ficar até o final desta reflexão, porque o Senhor irá nos ensinar algo que irá nos transformar. Porque a palavra de Deus de hoje é um chamado forte e amoroso para despertarmos nossos sentidos espirituais. Há olhos que não veem e ouvidos que não escutam, porque o coração está simplesmente fechado. Mas Jesus quer tocar neste dia o nosso coração para que ele volte a escutar. Refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Fala a Deus que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o episódio contido neste trecho do Evangelho de Mateus se dá logo após Jesus contar a parábola do semeador, como vimos ontem. Ele agora revela aos seus discípulos o porquê de falar por parábolas. Então ele cita Isaías: por mais que escutem, não compreenderão. Contudo, aos discípulos ele diz algo profundamente tocante: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Meus irmãos, aqui está a chave deste Evangelho. Feliz é quem tem os sentidos abertos para Deus, porque Deus quer se revelar. Vejam, Jesus não está falando aqui apenas dos ouvidos físicos ou da capacidade de entender uma explicação. Ele fala dos ouvidos espirituais, da escuta interior, da escuta que nasce da fé viva e do desejo de Deus. Isso nos leva a olhar para o livro do Êxodo, capítulo 19, quando o povo de Israel chega ao pé do Monte Sinai. Ali Deus quis se manifestar a eles, mas antes o Senhor disse a Moisés para o povo se preparar, para o povo se purificar, porque ele descerá sobre o monte na presença de todos. Vejam só, meus irmãos, Deus vai falar, mas o povo precisa estar com o coração preparado para escutar. Quando Deus se manifestou, o monte tremeu, houve trovões, houve nuvens espessas. Contudo, mais do que a percepção através dos sentidos, era o coração do povo de Israel que precisava estar atento e preparado para a manifestação do Senhor.
Assim como no Sinai, meus irmãos, também hoje o Senhor não cessa de nos falar. Mas quem está com o coração preparado para ouvir a sua mensagem? Meus irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas quantas vezes não conseguimos entendê-la? Quantas vezes a ouvimos, mas ela parece não nos transformar? Talvez seja porque escutamos com os ouvidos do corpo, mas não com os ouvidos da alma. Jesus fala por parábolas não para esconder algo de nós, mas para provocar desejo, para despertar a sede de Deus em nossos corações. E como dizia São Gregório Magno, a Sagrada Escritura cresce com quem a lê. Ela se abre a quem deseja. Ela se revela a quem ama. Essa citação reflete perfeitamente o que Jesus nos ensina hoje. A revelação de Deus é para quem tem fome dele. Quem se fecha na indiferença ou na superficialidade não entenderá a sua mensagem. Mas quem busca com fé receberá em abundância, como vimos neste Evangelho. Meus queridos irmãos, Deus continua subindo aos nossos montes sinais interiores. Ele se revela em cada Santa Missa, em cada palavra proclamada, em cada silêncio orante. Mas muitos ainda não o reconhecem, não por falta de luz, mas por excesso de distrações. Hoje, Jesus nos faz um convite. Abra os ouvidos do coração. Volte a escutar com fé. Volte a ver com os olhos da alma. Preste bem atenção nisso, meus irmãos. Escute e guarde essa verdade. Feliz é aquele que ouve com o coração. Feliz é quem ainda se deixa tocar pela palavra. Feliz é aquele que, mesmo em meio à escuridão, ainda se abre à luz de Deus. Pois só quem escuta com o coração pode compreender os mistérios do reino que Deus quer e continua a revelar. Obrigado, Deus, por esta palavra. Meus irmãos, se essa palavra falou com vocês hoje, não aguarde só para você. Partilhe com alguém que anda com o coração fechado e que perdeu o sentido de escutar o Senhor. Envie, compartilhe, convide. Você pode ser a parábola viva que despertará em alguém o desejo de escutar novamente a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.